Favas contadas com o Casal Mistério. Olá, bem-vindos a mais um podcast de Casal Mistério, este que vos fala. Chama-se Favas Contadas e é o nosso 20º programa. Estamos em festa. É verdade, estamos em festa. Mas eu antes queria fazer só aqui um pequeno reparo, que eu acho que é importante nós também divulgarmos um bocadinho da nossa vida pessoal. Íntima? Oh meu Deus, que é antes de começar a gravar, esta criatura que se senta aqui ao meu lado faz umas coisas, uns sons estranhíssimos que eu vou tentar, não sei se consigo reproduzir. Tu não percebes que eu sou uma profissional? Supostamente diz ela. É para soltar a boca, a língua assim. Supostamente ela. Faz bem, mas pronto, ele não acredita em mim, por isso é que eu tenho esta voz linda e suave. Mas vamos lá. E o que é que vamos falar hoje? É provavelmente um dos maiores mistérios da gastronomia mundial e uma das receitas mais consumidas em todo o mundo. Estou a falar do quê? Do belo e do meu amado, que eu adoro, bife stroganoff. É o mais fácil. Ou será stroganoff? Ou foi inventado na Rússia? Ou terá sido inventado em França? Ou por uma condessa portuguesa? Por favor, meu mago e ilustre Merlin da culinária, ao Merlin da culinária mistério, elucida-me, que eu já estou aqui baralhada com tanta desinformação. Olha, mas foram as palavras mais sábias que tu disseste. Sim. Mago, ilustre, Merlin da culinária mistério. Merlin. Bem, whatever, vá. Segue. Bom, mas infelizmente não é nem Stroganoff, nem Stroganoff, como tu disseste. Não? Não. Há poucas receitas ttão populares e das quais se sabe tão pouco. Mas há algumas certezas indiscutíveis sobre isto. E isso tu sabes. Em primeiro lugar, disseste mal o nome da receita. Eu sabia. Não é Stroganoff, não. Eu às vezes já fiz várias pesquisas e aparecem-me duas versões. Stroganoff à portuguesa e Stroganoff, foi o que tu disseste, mas também não é Stroganoff. A receita chama-se Stroganov, com V no fim, porque terá nascido numa das mais poderosas famílias da Rússia, dos czares, no tempo dos czares, que eram os Stroganov. Então porquê é que toda a gente diz Stroganoff e não Stroganov? Porque Stroganoff, com F, é a tradução francesa do nome. E como nós vimos na semana passada, no último jantar do rei, todos os menus do século XIX eram escritos em francês. Lembras-te do... Lembro, até não me lembro do grande repasto do rei antes de ser deposto. Enquanto estava a ser deposto. Sim. Por isso é que a receita se popularizou em todo o mundo como Stroganoff, com F. Com A e dois Fs. E depois evoluiu para o nosso Stroganoff, com O, porque por pura dislexia, basicamente. É mais fácil tu pronunciares 3 Os seguidos do que um A intercalado entre 2 Os. Portanto, sim, muita gente... Stroganoff é pouco. Claro, muita gente passou o Stroganoff para Stroganoff. E hoje em dia até já é Strogonoff, segundo o dicionário de português. Se fores ao dicionário vais procurar puré. Puré? Com a letra E em vez de ser com S, de Strogonoff. Strogonoff. Então está na letra E, não está no S, é o que eu estou a perguntar. O dicionário. Sim, está no E. Se quiseres ir... Sim, coitadinho, ainda numa branca, ele não percebe nada do que eu lhe pergunto. É tão pouco perspicaz. Isto também é a idade é provecto. Bom, então se a receita foi inventada pelo clã Stroganov, não foi inventada por uma portuguesa. Que raio de título é este ao episódio 2, seu sensacionalista? Estás a querer vender? Os Stroganov são uma família do século XIV. Por isso, como podes imaginar, teve vários membros. Não é? E não me digas que havia uma portuguesa no meio da ilustre família Stroganov. Exatamente. Um dos Stroganov casou com uma portuguesa. Mas já lá vamos, porque a história é longa. Estamos em todo lado. Há várias teorias sobre o verdadeiro autor da receita. O único consenso é que nasceu na família Stroganov. E que foi durante séculos a família mais poderosa na Rússia. E é anterior até ao Ivan o Terrível. No século XIV, a família dedicava-se ao comércio, compra de terras e às minas de sal, que na época eram muito mais importantes do que as minas de ouro são hoje em dia. Pois, não. Era o único método de conservação dos ingredientes, exatamente, não é? Exatamente. Não havia frigorífico, portanto, o sal era valiosíssimo. Quando Ivan o Terrível começou a expansão da Rússia, no século XVI, aliou-se a uma família que já tinha grandes propriedades na Sibéria
que são os Stroganov, e que está. foi comprando propriedades na Sibéria para ganhar poder. E deu-lhes, o Ivan o Terrível deu-lhes o direito deles colonizarem toda a região, construírem fortalezas e até controlarem o exército local. Portanto, Foram basicamente os donos da Sibéria durante anos? Sim, e como podes imaginar, o poder que eles tinham. E foi assim que se tornaram numa das famílias mais poderosas e ricas da Rússia, sim. No século XVIII, quando os Stroganov... Mas quando é que a portuguesa entra na história? Calma. No século XVIII, quando os Stroganov constroem um monumental palácio em São Petersburgo, que ainda hoje existe, até, e que é um palácio lindo, vale mesmo a pena visitar hoje em dia. Já não é um museu, foi um museu, mas está aberto a visitas e é lindo. Mas é um palácio só? É um palácio. E tipo Palácio de Queluz? Tipo Palácio de Queluz. E tornam-se uma das famílias mais cosmopolitas da Europa. Viviam entre a Rússia, Paris e depois mais tarde Inglaterra e toda a Europa Ocidental. Eram altamente sofisticados, não só ao nível cultural, eles tinham uma das maiores coleções de arte do mundo, mas também ao nível culinário, porque, como é evidente, vários filhos nasceram em Paris e todos os chefes que eles usavam eram chefes franceses. Cozinha, claro, tudo francês. Chefes franceses. E foi precisamente no século XVIII que começam as dúvidas sobre a origem deste prato. Sim. A Enciclopédia Gastronómica da Larousse diz que desde o século XVIII são conhecidas algumas receitas semelhantes ao nosso Strogonoff de hoje em dia, mas nenhuma tinha este nome. E nenhuma era exatamente igual. A primeira referência aos Stroganov só aparece em 1861 no livro de culinária com o sugestivo nome, o nome é maravilhoso, Um Presente para Jovens Donas de Casa. Um presente, hein? Um presente. É espantoso como é que um livro de receitas para as mulheres cozinharem em casa, para a família e para os maridos, não é? É tratado como um presente e não como um manual de instruções. Exatamente. Havia de ser comigo. Desses-me tu na altura um presente desse envenenado, levavas com o presente na cabeça, desculpa lá. Aqui a receita aparece, neste livro, aparece como carne Stroganov com mostarda. E era basicamente uma carne de vaca com molho de mostarda, caldo de legumes, natas azedas, que é uma coisa muito típica da Rússia, as natas azedas, chalotas, vinho branco e limão. Nada de cogumelos. Nada de cogumelos. Os cogumelos só aparecem pela primeira vez já no fim do século XIX, quando um chefe francês, que terá trabalhado para os Stroganov, não há certeza, acrescentou à receita cogumelos, pepino em conserva, que é uma coisa que nós não usamos cá, e paprika. Ainda bem, não gosto paprika, muito de como diria a Filipa Vá com Deus, tudo com paprika, não é? Até a nossa condessa portuguesa, quando é que entra na história? Vamos lá então às teorias sobre quem inventou a receita. Primeiro, o facto de ter sido publicada neste presente para jovens donas de casa, não quer dizer que tenha sido inventado por esta autora. Claro. Portanto, há 3 principais versões sobre o autor da receita. Existem dezenas, mas há 3 que são mais sustentadas. Ok, então comecemos pela condensa Diega, não é? Que era o nome dela. Chamava-se... Não sei se é Dega ou Daega. Eu já vi em várias referências a dizer condessa Daega. Mas eu acho mais chique Diega. Diega. Então vamos lá. Não, e vamos lá. Condessa Primeiro, Diega. vamos primeiro dizer como ela se chama, que é maravilhoso. Ora bem, chamava-se, respira, Juliana Luísa Maria Sofia Carolina de Hohenhauser e Almeida. Isto sim, é um nome chique. Exatamente. Isto é um nome chique. Era aquilo que na época se poderia dizer, não é? Uma rapariga desempoeirada, vá. Ou como diria a minha avó, saída da casca. Ou melhor, fresca. Fresca não. Ela não era fresca, era fresquíssima. Era um verdadeiro granizado. Era uma grana maluca, era o que era, fazia ela se não bem. Aquilo era um granizado. Ela é que sabia. Bom, além de ter casado 2 vezes, sempre com homens bastante mais velhos do que ela, ainda teve amassava? Ainda teve o desplante de ser amante do general Junot enquanto ele esteve em Lisboa durante as invasões francesas. Portanto, a invadir o país. Não é? Isso já acho bastante mal, não é? Ela nasceu em 1782 em Viena, era filha da Marquesa da Lorna, que é famosíssima, não é? E casou aos 18 anos com o Conde Daega, ou Diega, como quiseres, não é? Que tinha 45 anos. Uma certa diferença de idade. E isso foi só o princípio. O Conde foi nomeado embaixador em Madrid, quando eles foram viver, e aí a Juliana conheceu, ou a Juliana Sofia Maria Luísa conheceu o embaixador. Não era cá, era só na Catarina. Não, vá, bora. Conheceu o embaixador russo na cidade, de seu nome Grigori Alexandrovich Stroganov. Mas não consta que nessa época se tenha entregue a grandes frescuras. Não, era fresca, mas ainda nessa altura contiveram, sim. Mas isso só foi mais tarde, não é? Depois do Conde Daega ter que ir em desgraça, é que supostamente... Antes ainda se tornou amante
do general Junot. Sua traidora. Em outubro de 1807, quando os franceses começam a avançar para Portugal com o apoio dos espanhóis, os condes da Ega deixam Madrid. E depois da fuga da família real para o Brasil, o ex-embaixador, portanto o marido dela, muda de lado e torna-se um apoiante próximo de Junot. Isso quando é um grande traidor, mas... E a mulher, segundo consta, torna-se a amante e, portanto, ainda bastante mais próxima do general. Uma bela apoiante, general. Apoio nas suas várias facetas, ok. Bolas, mas cá entre nós haja saúde, não é? Essa conseguiu a proeza de trair em dose dupla. Traiu o homem, o marido, não é? O esposo, o conde, e a pátria, acho que ainda pior. As duas coisas ao mesmo tempo. Em 1808 os franceses são expulsos de Portugal e os condes aflitos têm que fugir, como é evidente, porque arriscam-se a serem mortos. Então metem-se num barco, refugiam-se num barco e vão para a França. Ficam exilados em Paris, onde o conde começa a receber uma pensão chorudíssima do Napoleão como recompensa pela traição. Portanto, manteve-se como rico, porque ele perdeu tudo ao sair de cá. Tá bem, mas é uma bela pensão que lhe pagava as despesas e os luxos também. Exatamente. E quando é que a Juliana Luísa Maria Sofia Carolina se envolve com o Stroganov? Em 1811, quando decide ir a banhos, que é uma expressão maravilhosa. Em férias, não? Não, ir a banhos era tratar um problema de saúde. E então, exatamente, para as termas. Para as termas. E ir a banhos em Florença. E aí, malta era muito chique. Mas dizem que o problema de saúde dela... Nós vamos ali a Monchique e é um pau. O problema de saúde dela era mais amoroso do que propriamente de saúde. E aí volta então a encontrar o Stroganov, por acaso, e diz, e ela reconhece que se apaixona, ou até chega a escrever à mãe, a Marquesa da Lorna, e diz: um anjo tutelar, o melhor dos amigos, Monsieur de Stroganov, veio em meu socorro. Mas para quê? Para lhe tratar do problema de saúde. Exatamente. Eu gosto da forma poética como esta malta toda se enrolava uns com os outros, não é? Mas era tudo em bom, tudo em poesia. Tudo. Mas diz tudo problema resolvido, não é? O marido também já tinha 56 anos. Já era. Para a época já era provete idade, não é? 56 na altura. E além disso tinha sido condenada à morte em Portugal. Portanto, arriscava-se a ficar mesmo pelos 56. Por sorte, nunca foi apanhado. Acabou por ser absolvido em 1823, mas morreu 4 anos mais tarde. E a condessa casou então finalmente com o conde Stroganov, que era ligeiramente mais novo do que o marido. Portanto, em vez de ser só 27 anos mais velho do que ela, já era só 12 anos mais velho do que ela. Estava a melhorar. Sim. Então ela passou de condensa da Ega, ou de Ega, para condensa de Stroganov. Diretamente. E dedicou-se à cozinha finalmente? Não. Há quem defenda que sim, que de facto ela é a autora da receita. Um dos gastrónomos que divulgou esta tese foi o brasileiro Dias Lopes, que é um dos nomes mais respeitados no Brasil, ganhou vários prémios, e ele revela que uma das teorias atribui a autoria da receita à condessa. Sim. Depois há vários autores que concordam numa coisa: o conde terá ficado sem os dentes no fim da vida terá ficado desdentado, ou pelo menos em parte, e não havia dentaduras, nem implantes. E então a nossa Juliana encontrou uma maneira de adaptar os escalopes preferidos do marido à falta dos dentes que ele tinha. Cortando em tiras como as do Stroganov. Não só. A carne, além de cortar em tiras fininhas, a carne passa a ser cortada no sentido transversal das fibras para ficar mais tenrinha. E ainda fazia outra coisa. E ainda panava ligeiramente as tiras, depois de as passar por manteiga e por farinha, para ficarem ainda mais tenrinhas. Então, mas já existia a receita de escalopes cozinhados com molho de natas azedas. Essa era a tal preferida. Isso era, não é? Mas não tinha este corte em tiras para ficarem mais terrinhos. Foi essa a grande mudança. Mas há mais. Depois de ter ficado viúva em 1857, a condessa continuou a viver em São Petersburgo até morrer. E com uma pensão dada pelos enteados, porque ela não teve filhos com ele. Mas passou a vir a Portugal com muito mais frequência. E foi aí que terá trazido 2 receitas da Rússia. Ok. O Stroganov claro. e outra. Que mais? Qual era? A sopa juliana. Que leva a couve cortada em tiras fininhas como Stroganov. Pois claro. E que se chama Juliana, o nome da condessa. E cortar legumes, nas receitas, cortar legumes à Juliana em Juliana, é assim? Claro. Agora responde-me lá. Se não foi ela que inventou aquele corte, então porque é que o corte em tiras fininhas tem o nome dela?
Seja da couve, seja da carne, não é? Em todo o mundo. É conhecido como corte juliana. Está desfeito o mistério. Não, pequeno problema. Então. Pequeno problema. A história era ótima, mas pequeno problema e por isso é que não é aceito por todos. Nesta versão da história, ninguém sabe quem inventou o corte da juliana, ou o julienne no francês original. Não há nenhum Julienne. Julienne. Já sabes que a francófona sou. Repete comigo, Julienne. Julienne. Não há nenhum livro, nem nenhum historiador que diga quem inventou o corte. Mas, uma coisa sabe-se, a primeira vez que o termo julienne foi usado foi no livro de receitas. E agora, ajuda-me, por favor. Queres que eu diga? Cuisinier royal et bourgeois. Le cuisinier royal et bourgeois. Royal et Bourgeois, que foi impresso em 1722. Pequeno detalhe, foi 60 anos antes do nascimento da nossa Juliana Luísa, Marisa... Maria, Sofia, Carolina, etc. Exatamente. Ora bem, então, está desfeito o mistério. Ela não inventou o corte juliana. Não terá inventado. Para as couves. Pode ter trazido, não é? Pode ter trazido. Mas... Agora, sobre a origem, então... Mas o que é fato é que terá sido ela a cortar o strogonoff em tiras fininhas para ajudar a dentadura do marido. Não se sabe. Pode não ter sido ela. Uma então das é aqui outras que entram teorias... duas outras teorias sobre a origem do Strogonoff. Há esta da Juliana. Conta-me tudo, meu querido marido. Uma das outras duas teorias diz que terá sido o chefe francês. Essa história é toda verdade, ele ficou desdentado. Sim. Mas quem inventou a receita foi o chefe francês e não a mulher. Do conde. De facto, ele teria um chefe francês. E começou a cortar a carne em tiras, usando a técnica julienne para tornar mais fácil de mastigar. A favor desta versão está o facto da técnica ser francesa, a técnica de corte, sim, e a utilização da mostarda Dijon, que também era francesa. E essa versão também pode ter outra coisa, que é um pequeno detalhe, ter sido a condessa a mandar o chefe fazer isto. Também pode ter sido. Bom, isso ninguém fala disso. Mas ainda há outra versão. Tem a ver com os jantares oferecidos pela família Stroganov ao povo. Exatamente. Pois. Essa é a versão mais consensual na Rússia. Fora da Rússia, acredita-se mais ou neste ou noutro conde, que era o Pavel, que foi mais tarde do que este. Mas isso parece-me mais difícil, porque já vem mais tarde e, entretanto, a receita foi publicada. Portanto, a versão mais consensual... E chama Stroganov, não se chama Pavel. Não, Pavel Stroganov. A versão mais consensual na Rússia é essa, é a tal dos jantares. O jornal, o The Moscow Times, conta que a receita pode ter começado com o Alexander Grigorievich Stroganov e não com o Grigor Alexandrovich. Tiveste a fazer o tempo. Já no século XIX. Ok, mais tarde. Sim. E este outro nobre da família foi nomeado cidadão honorário de Odessa, a cidade onde ele morreu, e lá terá criado um hábito, que já era um hábito que era usado noutros sítios na Rússia e por outras famílias nobres, que era a mesa aberta. Isto queria dizer o quê? Queria dizer que qualquer pessoa, e depois eles... Qualquer pessoa calma, não é? À vontade, mas não à vontadinha. Qualquer pessoa, desde que fosse educada e estivesse vestida decentemente, podia aparecer para jantar em casa do nobre sem aviso prévio. Educada e vestida decentemente é um bocadinho subjetivo. Não queria um pé rapado, não queria um pobre. Basicamente, queria qualquer pessoa da idade da classe média, não havia classe média na altura, mas qualquer pessoa alimentar os que não tinham, não é? Exatamente. Fazem tudo errado. Então, mas foi para estes jantares que o seu chefe francês terá criado a tal receita de Stroganov. Porquê? Porque era fácil de fazer e era fácil de dividir entre várias pessoas. Portanto, se ele tivesse vários convidados, por isso é que era um sucesso, claro, esses jantares. Sim. E é também por isso que ainda hoje é um sucesso. A receita. Segundo a história conhecida e aceita por todos, em 1891, um chefe francês da família ganhou um prémio culinário com a receita em São Petersburgo. Ainda sem cogumelos. Cogumelos só depois disso. Tu tens esta teoria. Eu sei que o Strogonoff é com cogumelos, mas, por exemplo, cada vez que nós fazemos lá em casa e não há cogumelos, isso é Strogonoff. Não, isto não é Strogonoff porque não tem cogumelos. De facto, a original, a que foi publicada pelas duas primeiras vezes e a que ganhou o prémio, não tinha cogumelos. O cogumelos é uma adaptação já do outro chefe francês. Mas esta, ainda sem cogumelos, a receita ganha este prémio, torna-se um sucesso primeiro em toda a Rússia e depois, mais tarde, com a Revolução Bolchevique, há uma série de imigrantes, aristocratas, cozinheiros, funcionários dos aristocratas, os aristocratas que vêm com as famílias todas para a Europa. E então terá sido aí que a receita foi levada para a Europa Ocidental e para o resto do mundo. Hoje em dia é uma das receitas mais feitas em todo o mundo.
Eu continuo a acreditar que chegou cá muito antes com a nossa Juliana. Eu também espero Essa que grande sim. maluca e mulher de poucas virtudes ou imensas Mas virtudes. tem uma história maravilhosa, a Juliana. Aliás, há Não. um livro sobre a vida dela que é interessantíssimo e que vale a pena comprar. Se chama Juliana Condessa de Stroganov ou qualquer coisa assim parecida. Sim, não vais para o Google agora procurar. Posso As ver pessoas- aqui enquanto tu despedes num instante. Bem, está bem. Eu despeço-me. Bem, é assim, o Junot... Juliana Condessa de Stroganov. Estão a Ah, ver, claro. como eu nunca falho? Se calhar o E Junot é do também José deu Norton. algumas dicas à Juliana para a receita na volta, não é? Quem sabe? O Junot é capaz de Junot. ter dado. É capaz de ter Só dado eles mais saberão. ajuda. Nós só sabemos é que voltamos para a semana, não é? Voltamos com outra Com história. mais histórias sobre a origem da comida. Até para a semana! Até para a semana. Favas contadas. Com o Casal Mistério.